Como Deus te vê. Isso é o que vai fazer com que você comece a encontrar soluções na sua vida. Se você quer saber como faz para ter sucesso, você precisa entender como Deus te vê. Isso vai mudar a sua história. Então vem comigo para a próxima aula e vamos nessa! E hoje eu quero contar para vocês uma história interessante que quando eu tinha por volta dos meus 19 anos de idade, foi quando eu comecei a faculdade em Bauru, em 2006. Eu cheguei aqui em Bauru, eu não tinha nada, né? Meus pais estavam me ajudando e eu fui morar com uma família que eram lá da minha cidade, já estavam morando há algum tempo aqui, me ajudaram, né? E o rapaz que morava junto comigo, ele tinha sido um grande amigo de infância meu. E ele trabalhava como um desenhista industrial e ele me convidou para trabalhar com ele como assistente, que ele estava fazendo uma reestruturação lá no trampo, enfim. Queria fazer algo diferente lá e aí o gerente, o dono lá, eram em três. O pai, né, um senhor mais idoso, o filho e o genro deles, né? O pai cuidava... encheu o saco da turma. O filho cuidava da parte industrial e o genro da parte financeira, né? E quando eu entrei lá, eu era pago para ficar observando os funcionários trabalharem e ver quanto tempo eles demoravam para fazer as peças, quanto tempo eles demoravam em cada processo para definir de forma prática o planejamento industrial da empresa, né? E aí foi passando-se o tempo, eu continuei fazendo aquele trabalho, enfim. Mas acabou que não deu muito certo aquele trabalho, porque ele ficou um pouco sem função com o passar dos tempos, né? Terminou-se aquilo aí, que aconteceu? Eu comecei a trabalhar diretamente com esse amigo meu, e aí fiquei um tempo sem fazer nada. Era subutilizado lá, e era assistente de desenhista a minha função, me lembro. E aí o que aconteceu, né? O filho lá me falou, vem trabalhar no administrativo aqui então, né? Já que você tá meio sem função aí, vamos continuar contigo aí e trabalhar aqui, né? Eu fui trabalhar no administrativo, já tinha um outro camarada meu que era o baterista da banda que eu tocava na igreja, e ele era o administrativo daquela empresa, né? E então fui trabalhar com ele. Mas não tinha assim tanto serviço para atendimento, cliente, enfim, né? E aí ele continuou fazendo o trampo dele e eu novamente subutilizado, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho mais de office boy, levar as coisas dentro da cidade de moto, né? Naquela época eu já tinha carta de moto. E então comecei a rodar a cidade, fazia trampo de banco, fazia isso, fazia aquilo, entregava uma peça aqui, entregava uma peça lá. Conheci boa parte de Bauru por causa disso, né? Mas ainda assim eu ficava um bom tempo ocioso durante o dia, né? E aí chegou um momento que eu já esperava, né? Que ia ser mandado embora, né? E o que aconteceu, né? De fato aconteceu, eu fui mandado embora. Mas o grande problema não está aí. O problema está que o pai o dono, né, daquela empresa, ele era uma pessoa assim bem chucra, sabe? Ele não se importava em ofender as pessoas, em falar, xingar as pessoas, né? E um dia o genro chegou para mim, Adriel, preciso que você vá lá no banco, acerte essas coisas para mim aqui, ó. E eu já tava de aviso prévio já, né? E aí eu ouvi o velho falando lá do fundo do corredor, manda esse vagabundo embora, não precisa dele e tal, não sei o que. Me xingou de outras coisas muito piores aí, né? Que eu não posso falar aqui, censurado. E eu fui pro banco, né, com aquilo na mente. E eu confesso para você que eu demorei um bom tempo para perdoar aquilo que eu tinha ouvido, né? Porque a culpa daquela situação não era minha. Eu estava subutilizado naquele lugar porque os gerentes, os donos, não souberam planejar o que eles tinham que fazer e montar o cargo como deveria ser montado, né? E muitas vezes a gente passa por essas situações e Satanás aproveita para tentar diminuir a gente, para que a gente se sinta fracassado, para que a gente se sinta mal com essa situação, para que a gente se sinta, de certa forma, um derrotado, né? Um derrotado. E era isso que surgiu na minha mente logo, né? Que
que isso aconteceu. Eu era muito ingênuo, sabe? Eu não entendia muitas coisas que estavam acontecendo ao meu redor. E o gerente ainda, que era uma quarta pessoa lá, me enrolou, né? Porque a situação era o seguinte, né? Já que eu estava de aviso prévio, eu podia escolher ou ficar meio período por 30 dias, ou fazer 15 dias integral e cair fora, né? E ele, não, você vai poder ter mais tempo, fica, né? Meio período até o fim. Por quê? Porque ele queria usar meu trabalho de office boy até o final, né? E eu caí na dele e ainda fui os 30 dias ainda, em vez de aproveitar os 15 que eu ia ter de folga aí, né? E então foi bem ruim, né, para mim aquilo, né? Depois que passou o tempo eu olhava para trás e meu Deus do céu, como é que eu deixei tudo isso acontecer, né? Enfim. E aí uma segunda situação foi logo após, isso não demorou depois de muito tempo, né? Eu tava namorando uma moça e essa moça, os pais dela tinham realmente sim muito dinheiro, né? Ela sonhava em ser médica e os pais dela tinha não, né? Eu acredito que deva ter ainda uma faculdade na cidade deles e ganhava muito dinheiro, né? Ele era professor de universidade federal também, era um doutor, né? De uma faculdade federal, então ele ganhava muita grana mesmo, muita grana. E aí em determinado momento ele conversou comigo e falou pra mim, perguntou qual era o meu propósito, né, com a filha dele, né? E eu falei, meu propósito é terminar minha faculdade, casar, né? Dar uma boa vida pra minha família, na medida do possível, né? Eu ainda não tinha uma visão formada do que eu realmente queria naquela época, né? E ele me menosprezou de uma forma, assim, brutal, sabe? Tipo, essa faculdade que você tá fazendo aí não te dá futuro nenhum. Que futuro você acha que você vai dar pra minha filha, né? Mais ou menos nesse sentido, né? Eu fiquei muito arrasado, né? Pensei até em terminar o namoro por causa daquilo. E aí, passado um tempo depois, a mãe dessa moça veio conversar comigo. E ela me falou coisas mais cruéis ainda do que o pai dela falou, né? Ela falou o seguinte pra mim, mas viu, Adriel? Vocês estão querendo casar, né, e tal, porque eu já era cristão, nascido, então minha intenção era namorar logo e casar, né? Naquela época eu queria as coisas muito rápido, né? E ela falou o seguinte pra mim, ela falou assim, mas viu, tocou de novo no assunto, né, do futuro que eu daria pra filha dela, e ela falou, mas olha, eu não quero que minha filha passe necessidade com você, eu não quero que ela fique andando de ônibus com você, e eu não quero em momento nenhum que ela tenha uma vida de pobreza, uma vida que é isso aí que você leva, né? E aquilo enfincou no meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, é isso que eles enxergam de mim, né? Essa é a visão que eles têm de mim, né? Então foram duas situações, né? Três na verdade, né? Que poderiam ter mudado a minha história, mudado o meu destino, mas não para bem, para mal, né? Porque naquele momento eu me senti muito angustiado, muito mal. Eu me senti uma pessoa assim, realmente derrotada, sem futuro. Mas aí Deus me lembrou dos propósitos dele na minha vida. E talvez você esteja passando por um momento assim, que ninguém acredita em você, que nem mesmo os mais próximos, aqueles que te amam, né? Nem mesmo aqueles que trabalham com você ou seus amigos acreditam em você. Mas o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, que eu saí daquele momento mais fortalecido, porque eu sabia que aquilo que eles diziam não passavam de palavras, e aquilo não se passava mais do que o diabo querendo tentar colocar algo na minha mente de que eu não era capaz. E muito pelo contrário, eu comecei a me sentir mais capaz ainda. Comecei a correr atrás dos meus sonhos, eu era uma pessoa muito tímida e eu comecei a não aceitar mais aquilo na minha vida. Foi um divisor de águas para mim, porque eu comecei a acreditar em mim. Eu comecei a acreditar que eu podia fazer melhor, que eu poderia ser uma pessoa melhor e fazer coisas muito mais interessantes do que eu fazia antes. Então, se você está passando por essa situação também, comece a crer que Deus tem algo novo para você, que Deus tem algo que realmente vai te dar uma função na vida, uma função, um propósito, né? Um propósito que vai te levar muito além daquilo que você já chegou até hoje.
Então, naqueles meus primeiros confrontos, né, logo no início aí da minha juventude, eu aprendi que nem tudo seriam rosas, né? E talvez, não importa a idade que você tem agora, se ou 19 como eu tinha naquela época, ou 30, ou 40, 50, 60, 70, 80 anos, ainda assim nós teremos problemas. Então não se preocupe, que muitas pedras ainda vão cair no seu telhado, mas você precisa fortalecer o seu telhado e entender como Deus te vê, porque a forma como Deus te vê é o que vai transformar você no que você precisa ser para alcançar o sucesso. Não adianta você querer ser algo que Deus não enxerga em você. Eu poderia me enxergar como aquelas pessoas me enxergavam. Poderia olhar para mim e ver, eu sou um fracassado, sou um derrotado, mas eu preferi ver esse Adriel que está aqui na sua frente hoje. Um Adriel com propósito, um Adriel com ideais, um Adriel que quer trazer profundidade às pessoas, um Adriel que aprendeu, que buscou sabedoria, que ainda busca ainda. Afinal, para todas as vezes que eu vou ministrar uma palavra, eu tenho que buscar a Deus uma sabedoria, uma unção diferente, um intelecto diferente para poder ensinar coisas novas para vocês. Então é isso que Deus quer que você entenda na sua vida. Então nós vamos para a palavra aqui, ó. Olha que interessante. Quando Samuel foi escolher um novo rei para Israel, porque o que aconteceu, né? Quando Israel pediu um rei, Deus falou, tá bom, vocês não querem mais que eu esteja à frente do povo, então eu vou dar um rei para vocês, vocês podem escolher. E eles escolheram Saul. Mas por que eles escolheram Saul? A Bíblia fala porque ele era o mais alto, o mais bonito, o mais prepotente, né? E ele foi escolhido por isso, e não pelas suas faculdades mentais, por aquilo que ele representava, né? E a gente sabe que a história mostra que Saul não foi um bom rei, né? Saul cometeu uma infinidade de pecados aí que levaram Israel à ruína, a derrotas, né? Israel a perder até mesmo a Arca da Aliança, por causa de uma escolha ruim. E aí então Samuel, na presença de Deus, Deus fala assim para ele, Samuel, levanta que agora eu vou pôr outro cara como rei. Só que dessa vez vai ser do meu jeito. Do meu jeito. Não deu certo do jeito que o povo queria, eu já sabia o que ia acontecer, mas o povo insistiu e agora vai ser do meu jeito, não tem conversa. E aí Deus falou para Samuel assim, faz o seguinte, pega aí teu caminho, teu rumo, vai lá para a casa de Jessé, que é de lá que eu vou escolher o meu rei. E ele vai, e ele chega lá na casa de Jessé, Jessé chama os filhos dele, né? Não chamou Davi no primeiro momento, você já conhece um pouco da história, né? Mas aí Samuel dá aquela olhada lá pro primogênito, o cara alto, bonitão, pá, e ele pensa, esse aí é o cara, é esse que Deus vai escolher. E aí Deus fala assim para ele, 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. E é isso. O que aquelas pessoas que me confrontaram no começo da minha carreira viam? Elas viam um jovem, inexperiente, talvez sem futuro, que não sabia o que queria da vida. Mas Deus via o que vocês estão vendo hoje, o que eu estou aqui falando com vocês. E Deus vê algo diferente em você. Então não se importe com o que as pessoas dizem de você, o que elas vão falar no futuro sobre você. Importe-se com o que Deus vê em você. Então Samuel foi chamado para a casa de Jessé, não simplesmente para escolher um rei. Ele foi chamado para a casa de Jessé para escolher o rei segundo o coração de Deus. O rei que até hoje é o mais aclamado de toda a história, não só da Bíblia, mas de toda a história da humanidade, o rei Davi. E Deus, em algum momento, ele trouxe algo na sua vida, alguma palavra, e disse a você o que você seria, ou você ainda não captou ainda qual é o propósito. Mas você precisa ver que ainda mesmo que você não tenha entendido qual era o seu propósito,
Então, mesmo que você não tenha conhecido ainda de fato o seu propósito, porque naquele dia Davi conheceu, mas talvez Samuel ainda não tenha chegado na sua casa. No entanto, Davi já sabia quem era ele. Ele já matava leões. Ele já derrubava ursos para proteger as suas ovelhas. Então ele já tinha uma consciência de quem era ele. Então você precisa ter essa consciência. Mesmo que Samuel não tenha chegado na sua casa ainda e dito que você vai ser, você precisa saber que você será algo grande e se preparar para isso. Isso é o que vai fazer a diferença na sua vida. O que Deus diz é o seguinte: temos que olhar para o coração e não para a beleza ou sagacidade, para a inteligência ou para o dinheiro que a pessoa tem, né? Porque o que realmente vai trazer sucesso para a sua vida não é o dinheiro, não é a sua esperteza, nem nada mais do que isso. Se você é um cristão, você sabe o que vai trazer o sucesso na sua vida. É Cristo, é sabedoria, esperança, o entendimento. É isso que vai fazer com que você obtenha de fato o processo, o caminho que Deus quer para a sua vida. E não há como a gente sair e escolher outras coisas se não for dessa forma. E é dessa forma que Deus se escolheu. Ele olhou diretamente para o seu coração. É no seu coração que ele encontrou a resposta para alguém. Sim, exatamente. Pode ser para sua família, pode ser para sua igreja, pode ser para sua cidade, pode ser para um lugar, um momento. Mas em você ele encontrou uma solução. E é dessa forma como ele te vê, como uma ferramenta de sucesso. Uma ferramenta, assim como quando um inventor descobre algo espetacular, ele vê aquilo para o bem, né? Quando Einstein, né, e outros cientistas descobriram o poder da energia atômica nuclear, eles não imaginavam que aquilo fosse se transformar em uma bomba atômica, né, que foi usada até na guerra, né? Mas eles imaginavam que aquilo fosse trazer benefícios para a humanidade. E é dessa forma como Deus te vê, com um benefício para aqueles que estão próximos de você. Exatamente. Se você não está trazendo benefícios para aqueles que estão próximos de você, algo está errado, algo no propósito não está andando da forma adequada. Então você precisa se colocar na presença de Deus de fato e escolher aquilo que vai te trazer uma mudança real, uma mudança que vai te tornar como uma energia nuclear para o lado bom, para o lado bom. Você precisa se tornar uma energia nuclear para o lado bom. E quando Samuel chegar na sua casa, ele vai te escolher. Mas não será ele quem vai te escolher, será Deus. Porque Deus tem um grande propósito na sua vida. Há coisas que as pessoas lá de fora nunca vão ver em vocês. Nunca vão ver, mas Deus vai ver em você. E eu sei que há muitas pessoas lá fora que estão em situações muito piores do que a sua. Então às vezes você pensa assim, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas o pouco que você tem, você pode ensinar para as pessoas, né? E é interessante que antes de eu começar esse projeto, há 3 anos atrás, porque eu comecei há um pouco menos tempo na internet, no entanto, fisicamente na igreja já tem um tempo já, né? E quando eu comecei eu pensava assim, meu Deus, eu sei tão pouco, será que eu posso realmente ajudar alguém? Será que o que eu sei é suficiente? E aí eu recebi uma palavra muito clara, Deus falando para mim que o pouco que eu sei às vezes é muito para quem não sabe nada. Então comece com pouco, seja com pouco, seja o melhor que você possa ser nesse momento. Com o pouco que Deus te deu e vá aprendendo, vai adquirindo sabedoria, conhecimento e você vai sempre ser o melhor de Deus na vida de alguém. E isso é o que vai fazer toda a diferença. Deus criou você como um vencedor. É isso mesmo, você é um vencedor, sabe? Ele te capacitou, ele te deu força, te deu energia para que você possa alcançar de fato aquilo que Deus pretende para a sua vida. Não há nada que a gente possa fazer que possa impedir o propósito de Deus na sua vida, né? Deus falou que Davi seria rei. Não importa se ele derrubou o gigante, se ele não tivesse derrubado o gigante, o resultado seria o mesmo. Ele se tornaria rei.
A gente conhece a história do gigante e tal, mas ele seria rei de qualquer jeito, né? Então não importa o que você passou, não importa como você vive hoje, você se tornará rei de qualquer forma. Porque a Bíblia diz isso. Você é rei, sacerdote do Senhor. E aí em Deuteronômio 8,18 diz assim: Antes te recordarás de Yahvé, o teu Deus, porque ele é o que te dá força e capacidade para gerar riquezas, confirmando a aliança que gerou os teus pais, conforme que se constata hoje claramente. Então, através da palavra, a gente pode ver aqui em Deuteronômio 8,18 que diz o seguinte: Antes te recordarás de Yahvé, teu Deus, porque ele é quem te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou teus pais, conforme hoje se constata claramente. Então é assim que Deus te vê, com força, com capacidade. E é assim que Deus te vê. Você é escolhido para fazer a sua família prosperar. Você foi escolhido por Deus para tirar a sua casa das dívidas e dar a ela um propósito. É essa a realidade que Deus tem para você. A realidade é trazer de fato algo que Deus deu para você. Deus te criou, você não nasceu à toa. Então você vai viver sim o propósito como Deus te vê. Então a realidade é que sim, Deus te deu força e capacidade. E o que seria força e capacidade, né? Força para você vencer os seus desafios. Força para você não desistir. Para que mesmo quando haja algo que parece impossível, sabe, aquela situação assim que não tem mais o que fazer, você olha para aquela situação e com muita força e dedicação você pensa: não, eu vou vencer. Eu vou vencer porque Deus me deu a capacidade. A capacidade é algo que vem de Deus. Você pode adquirir sabedoria, você pode adquirir muitas coisas, mas a capacidade só pode vir de Deus. Conheço muitas pessoas que conhecem muito da palavra, tem muita sabedoria da palavra, mas não tem capacidade de colocar em prática aquilo que aprende. Então eu quero que você comece a colocar em prática. Colocar em prática aquilo que você tem aprendido aqui no canal, aprendido com seus pastores. Porque Deus, Ele quer que você tome uma atitude. Uma atitude para vencer as dificuldades, uma atitude para alcançar novos destinos, uma atitude para alcançar pessoas, alcançar um lugar melhor ao sol, né? Porque afinal todo mundo quer algo melhor nas suas finanças, algo melhor na sua vida. Então saia desse marasmo que você tem vivido, dessas dívidas, desse momento difícil na sua vida e comece a entender que Deus tem algo melhor para você, que Deus quer algo que vai mudar de fato o destino da sua vida. O destino que Deus te deu é um destino que vai trazer segurança para você, paz, amor. Um destino que vai trazer para você o melhor de Deus na sua vida, né? E é dessa forma que Deus vê você. É dessa forma que Deus quer que você termine a sua história. Porque assim como Paulo escreveu, combati o bom combate, né? E guardei a fé, Ele quer que você chegue no final da sua história sabendo que você se enxergou como Deus enxerga você, que você sabia quem era você e que você lutou com todas as suas forças para cumprir o propósito. E essa é a grande realidade que nós temos para levar para toda a nossa vida. O propósito de Deus nas nossas vidas e nos vermos como Deus nos vê. Então, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu quero que você comece a fazer algumas perguntas que vão liderar a sua vida, liderar o destino, de fato, para onde você vai. Então essas perguntas vão trazer algumas respostas que vão te dar mais clareza para a sua situação, para que você comece a definir, de fato, qual o destino você vai tomar a partir dessas respostas. Então pegue aí um papel e uma caneta e anote comigo quais são as perguntas. O que você tem que fazer é olhar para o futuro. Nós já comentamos isso daqui, né? Você pegar o seu orçamento e olhar sempre para o futuro, para de olhar para o passado. Então, qual é a pergunta? Você tem olhado para o seu futuro? Você tem olhado só para o seu passado, só para o seu presente? Qual é a sua resposta? A segunda pergunta: quanto você tem de dívida? O quanto você está endividado? Muitas pessoas me dizem: mas eu estou endividado, mas não sabe nem
qual o valor da dívida, para quem deve, quanto deve, qual os juros, não sabe de nada. Então, quanto de fato você deve para você começar a criar um plano de como sair dessas dívidas, certo? Então, já que você sabe quanto você deve, quem são os seus credores? Ah, é fulano, ciclano, é o banco, é o cartão, é esse, aquele. Você precisa aí elencar todos eles aí para você entender qual você deve pagar primeiro. E a próxima pergunta, quais deles são flexíveis? Ah, o banco é flexível, o agiota é flexível, o financiamento é flexível. Você precisa ver qual que é mais flexível para você poder negociar, certo? A próxima pergunta é, quais deles possuem os maiores juros? Porque você vai precisar escolher, geralmente, qual tem o maior valor de juros. Por quê? Porque se você pega assim, por exemplo, eu tenho duas dívidas iguais de R$100 cada uma. Uma é de um financiamento da minha casa, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que os juros mensal dá 0,0 quase nada. Ou seja, se você atrasar 15 dias, em vez de você pagar R$100, você vai pagar R$100,15. Já do banco, por exemplo, você tem uma dívida de 13% ao mês. Ou seja, se você não pagar dentro do mês, quando virar o mês, você vai pagar no mínimo R$113, que é o juros mensal. Então, qual que você tem que pagar primeiro? Qual você tem que dar preferência? É que tem maior juros. E não exatamente o maior montante. Então, qual é a dívida sua com maior juros? É isso que vai fazer toda a diferença na hora de você escolher. Então, a última pergunta e a mais importante. Quanto de renda disponível eu tenho para pagar as minhas dívidas? Porque não importa você, eu já sei quais são minhas dívidas, os credores, se é flexível ou não, mas eu não sei como eu vou pagar. Então, para você saber como você vai pagar, você precisa saber exatamente quanto você tem disponível para pagar. Então, você vai montar todo o seu orçamento do que acontece na sua vida, como você gastou dinheiro, e ver se sobra ou se não sobra dinheiro. Se não sobra dinheiro, você precisa dar um jeito de arrumar esse orçamento, olhando aí os vídeos anteriores que eu falo como dividir o orçamento, ou olhando nas aulas anteriores, como você faz para dividir o seu orçamento, vamos dizer assim, e você vai entender como você pode melhorar o seu orçamento para que as dívidas caibam aí dentro do seu orçamento. Então, pegando lá, sobra-me R$200 por mês para eu pagar as minhas contas. Então, você vai pegar as suas dívidas e vai tentar encaixar ela em R$200 por mês, certo? Porque essa é a forma como você vai fazer para pagar a sua dívida com menos dinheiro e com o tempo mais rápido possível, porque essa é a ideia, né? Você precisa negociar as suas dívidas de forma com que elas caibam dentro do seu orçamento, ou escolher as dívidas que você vai pagar primeiro, geralmente as que têm maior juros, né? Então essas são as perguntas que você precisa responder para que você possa sair desse poço sem fundo, que há um fundo e há como sair, né? Você respondendo essas perguntas já te dá uma clareza de como você vai conseguir conquistar a saída do endividamento. E é muito simples, né? Você tem como sair e conquistar o sucesso financeiro se você se adequar à renda da sua casa, adequar à renda das suas dívidas e conseguir pagá-las. É possível sim. Eu já vi pessoas com dívidas enormes, né? 20, 30, 100 mil reais, com nossas dicas aí saindo do endividamento e conseguindo o sucesso financeiro. Então siga as nossas dicas aí, pegue seu caderno, anote todas as perguntas e respostas e comece a partir de hoje a sair das dívidas e nunca mais volte para esse buraco, tá bom? Um grande abraço, encontro você na próxima aula e fique na paz.